Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa primeira videoaula. Lembrando que você pode acessá-la do celular, do computador, mas com muita atenção nas aulas. Então, agora, esqueça a TV, as brincadeiras e vamos estudar, ok? Hoje nós vamos continuar o conteúdo de onde paramos, né? Lá da última aula que nós tivemos na escola. E aí, substantivos. Quem lembra o que é um substantivo? Você já percebeu que cada elemento à nossa volta recebe um nome? Vamos observar os exemplos? Casa, bola, gato. Esses elementos são chamados de substantivos, pois eles nomeiam os seres, como animais, objetos, pessoas, lugares, sentimentos e outros, entre outros. Mas hoje nós vamos focar aqui, vamos estudar sobre os substantivos masculino e feminino. Masculino, né? Quando eu falo essa palavra masculino, eu lembro dos meninos. Quando eu falo a palavra feminino, eu lembro das meninas. Vamos falar primeiro sobre substantivos masculinos. Então, pessoal, sempre que antes da palavra eu usar o, os, e uns, lembrando que essas palavrinhas aqui em vermelho, os, e uns, eu vou chamá-las de artigo. Nós vamos estudar sobre artigo um pouquinho mais para frente. Então, se eu tenho antes da palavra o artigo o, os, ou uns, se o artigo se encaixou, eu digo que aquela palavra é masculina. Por exemplo, o menino, os meninos. Um menino, uns meninos. Os substantivos femininos. Então, sempre que antes da palavra eu usar os artigos a, as, uma ou umas, se encaixou antes da palavra. Exemplo, a lâmpada, as lâmpadas, uma aluna, umas alunas. Eu usei esses artigos antes da palavra, então eu digo que aquela palavra é um substantivo feminino. Vamos recapitular o que estudamos agora. Usando, então, a, as, uma ou umas antes da palavra, eu digo que é um substantivo feminino. Usando o, os, um ou uns antes da palavra, eu digo que é um substantivo masculino. Então, olha o exemplo. O menino, a menina. Então, o artigo antes da palavra menino é o. Antes da palavra menina é a. Eu não posso falar o gata, é a gata. É um substantivo feminino. Agora, o gato é um substantivo masculino. Então, pessoal, alguns substantivos, eles possuem o gênero masculino e feminino. Então, eles possuem dois gêneros, masculino e feminino. Exemplo, gata e gato. Já alguns substantivos possuem apenas um gênero. Ou ele é masculino ou ele é feminino. Essa palavra não pode ter os dois gêneros. Ela não pode ser masculina e feminina ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, a palavra maçã. Maçã. Eu penso nessa palavra maçã. Qual é o feminino de maçã? Qual é o masculino de maçã? Ela só tem um gênero. Ou ela é masculino ou ela é feminino. Então, como eu vou saber se é uma palavra masculina ou se é uma palavra feminina? Eu vou colocar o artigo antes da palavra. Vamos lá. É a maçã ou o maçã? A maçã. Então, se eu coloquei antes da palavra o artigo
a, eu digo que maçã, então, é um substantivo feminino. Agora vamos a outra palavra. Avião. Vamos lá, é o avião ou a avião? Como eu falo? Isso aí, o avião. Então, se eu tenho o O antes da palavrinha, eu digo que a palavra avião é um substantivo masculino.